Bom dia, tudo tranquilo pessoal, tudo na paz. Estamos aí para mais uma aula digital, fazendo o possível e o impossível para que as aulas cada vez seja melhor, beleza? Estamos aí com mais um conteúdo, tá? Ainda falando sobre os Estados Unidos. Na aula passada eu dei início falando sobre ali o território, sobre a formação dos Estados Unidos, quantos estados compõem esse país bastante rico. Falei também sobre a sua localização, sobre a sua economia. Lembrando que eu falei que os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, tá? É um PIB bastante elevado. Pessoal, então é o seguinte. Hoje tá? A aula será sobre os Estados Unidos, como eu já falei, falando agora sobre os aspectos naturais, pessoal, falando sobre a área, tá? Dos Estados Unidos, no aspecto natural. Então hoje vocês vão estudar sobre o clima e a vegetação dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, pessoal, ele é um país bastante extenso, tá? Ele é o quarto país mais extenso em terras contínuas, superado ali pela Rússia, pela China, pelo Canadá, tá? Então ele é bastante extenso. Então, como vocês estão observando, vamos ali ao clima e vegetação dos Estados Unidos. Apresenta o quarto território do mundo, o quarto maior território do mundo em terras contínuas, com 9,3 milhões, tá, de quilômetros quadrados. Então, ou seja, ele é bastante extenso. Então isso, pessoal, faz com que o país apresente bastante aspecto natural, aspectos diferentes, como clima, vegetação, relevo, tá? Então, como vocês podem ver, então, ele é superado ali pela Rússia, Canadá e China. O imenso território que se limita ao norte com o Canadá, então ele é limitado ali com o Canadá ao norte, ao sul com o México, tá? Ao leste ali com o Oceano Atlântico e ao oeste com o Oceano Pacífico. Então essa é a limitação dos Estados Unidos. Então ao norte com o Canadá, tá? Ao sul ali com o México, tá? Ao oeste ali com o Oceano Pacífico e ao leste ali com o Oceano Atlântico. Então essa é a limitação desse território. É composto por 50 estados, como eu já falei para vocês, sendo 48 deles em terras contínuas e 2 que não estão em terras contínuas, tá, pessoal? Relembrando um pouquinho aí, então, que é o estado do Alasca e o Havaí. São esses dois estados ali que não fazem parte dessas terras contínuas dos Estados Unidos, beleza? Então, uma boa pergunta futuramente para a prova de vocês, beleza? Vamos lá então. A extensão territorial latitudinal e territorial explica a diversidade climática dos Estados Unidos. Então, pessoal, então no sentido leste e oeste, ele é bastante extenso. Então, isso faz com que apresente bastante diversidades naturais. E o território também é bastante extenso. Então, no sentido leste e oeste e no sentido territorial, isso explica, tá, essa diversidade climática, diversidade de vegetação, de relevo dos Estados Unidos. A disposição longitudinal do relevo limita a influência da maritimidade. Entretanto, a grande planície central facilita o avanço das massas de ar durante o verão e inverno. Tá, pessoal? Então ele sofre influência ali, tá? Também vamos dizer assim, dos oceanos, que influencia bastante ali nos climas dos Estados Unidos. Vamos lá. Então, pessoal, como vocês estão observando, tá? Os Estados Unidos, ele é bastante extenso, gente, no sentido aqui, ó, sentido oeste a leste, tá? Oeste a leste, e também o seu território é bastante extenso, tá? Como eu já falei para vocês, ele é superado apenas por 3 países em questão de extensão, beleza? Então aqui o Alasca está lá em cima do lado do Canadá, mas está representando também representa um estado americano, e o Havaí também, beleza? Vamos lá. Grande parte do território norte-americano encontra-se na zona climática temperada. Na região leste dos Estados Unidos está presente o clima temperado continental. Pessoal, então é o seguinte, boa parte do continente americano, ele se encontra na zona climática temperada do norte. Então o planeta Terra é dividido em várias zonas, zonas temperadas, zona tropical, tá? E as zonas polares. Então a boa parte, vamos dizer assim que 80% do território dos Estados Unidos,
ele pega ali a zona temperada, tá pessoal? A zona temperada do norte. Então isso faz com que o clima predominante dos Estados Unidos seja um clima temperado. Vamos lá. Então pessoal, como vocês estão observando, tá? O território dos Estados Unidos, ele pega, vamos dizer assim, 80 a 90% na zona temperada do norte. Então olha só, o planeta Terra é dividido em zonas, tá? Zonas climáticas, zona polar do norte, zona polar do sul, zona temperada do sul, zona temperada do norte e a zona tropical. Lembrando que quanto mais distante, pessoal, da linha do Equador, as temperaturas são mais elevadas. Então por isso que lá nos Estados Unidos as temperaturas no inverno são extremamente baixas, neva bastante. Então olha só, a linha do Equador. Por isso que o Brasil é um país que apresenta um clima tropical, porque está próximo da linha do Equador e as temperaturas são mais elevadas. Pessoal, lembrando, a linha do Equador, tá? Ele que faz determinar o que? As latitudes, tá? Então quanto maior a latitude, gente, menor é a temperatura. Então vamos lá, vamos dizer então que os Estados Unidos, vamos dizer assim, que ele está numa latitude média ali de 70 a 60 graus. Então quanto maior a latitude, menor é a temperatura. Então lembrando, os Estados Unidos então boa parte está na zona temperada do norte, beleza? Vamos lá. Então pessoal, primeiro clima temperado continental, possui temperaturas mais baixas, invernos longos na fronteira com o Canadá e na região dos Grandes Lagos. No centro-leste, ao sul, os verões são mais longos. As florestas temperadas, como folhas decíduas, predominam nas áreas mais úmidas e na grande planície destacam-se as pradarias. Então pessoal, lembrando para vocês de novo, então o clima predominante nos Estados Unidos é o clima temperado. E pessoal, juntamente com esse clima, se adapta ao tipo de vegetação. Então, o tipo de vegetação que é predominante desse clima temperado são as florestas temperadas, tá? E também as pradarias. Vamos lá. Pessoal, como vocês estão observando, então, é um tipo de floresta, tá? Adaptada mais ali ao frio. Tá? Então, é um tipo de floresta temperada, adaptada a esse clima. Depois, temos as pradarias. Vamos lá? As pradarias também, que aqui no Brasil nós chamamos de campos, também é vamos dizer assim, uma vegetação adaptada a esse tipo de clima, beleza? Depois pessoal, temos o clima subtropical úmido, é predominante no sudeste, com chuvas abundantes, no verão e invernos amenos. Na região, os ciclones tropicais que se formam nas Antilhas causam grandes danos materiais e perdas humanas. No sudeste, na Flórida, encontramos as florestas subtropicais e tropicais. Então, olha só, outro tipo de clima, tá, dos Estados Unidos, que é o clima subtropical úmido. Pessoal, ele se encontra ali principalmente na área sudeste dos Estados Unidos. Pessoal, e uma das características, tá, dessa região, que ele sofre bastante, pessoal, nas épocas dos furacões. Essa é a região que mais sofre as consequências, porque o furacão ele ganha força ali nas águas quentes do Mar do Caribe e acaba atingindo primeiramente a região sudeste. E vamos dizer assim que uma vegetação predominante, tá, desse tipo de clima é a floresta subtropical. Vamos lá. Então, como vocês estão observando, tá, um tipo de floresta subtropical predominante principalmente na região sudeste dos Estados Unidos. Vamos lá? Pessoal, então essa aqui é a área sudeste. Como eu falei para vocês, os furacões eles ganham força, tá, ali nas águas quentes do Mar do Caribe, nas Antilhas, que são Antilhas, pessoal. Antilhas são as grandes e pequenas ilhas da América Central. Então, ali a água é mais quente. Então, eles ganham força e acabam atingindo, vamos dizer assim, primeiramente essa região aqui com maior intensidade. As outras regiões também são atingidas, mas quem é atingida primeiramente é a região sudeste, com maior intensidade, o nível 4, nível 5 dos furacões. Vamos lá. Pessoal, depois temos outro clima ali nos Estados Unidos, que é no centro-oeste, predominam os climas secos, áridos e semiáridos. Tá, então uma vegetação ali mais desértica, tá? Vegetação mais quente, mais seca, principalmente ali vamos dizer assim, na fronteira com o México também apresenta bastante esse clima, um clima desértico, clima seco, tá? As estepes são um tipo de vegetação predominante desse clima, que é uma vegetação mais seca. Pessoal, depois temos nas áreas de maior altitude predomina o clima de montanha. Então eu falei para vocês quando nós estudamos ali o relevo do continente americano, né, que os Estados Unidos ele pega aquelas montanhas rochosas.
Então ali um clima predominante é o clima frio de montanha, tá? Então ali é o que? Predomina essa vegetação de altitude, que vamos dizer assim, as vegetações são de pequenos portes, porque eu falei para vocês também, quanto maior a altitude também, menor é a temperatura, e quanto maior a altitude o ar fica mais rarefeito, fica mais pesado, então as árvores elas não conseguem ter grande porte, beleza? Então um tipo de vegetação também nas áreas montanhosas, vamos dizer assim, na parte oeste ali dos Estados Unidos, onde predomina as cadeias montanhosas. Vamos lá. Pessoal, a fachada do Oceano Pacífico, na porção noroeste, apresenta um clima temperado oceânico, com forte influência da corrente quente do Japão, que ameniza as temperaturas do inverno. Então ele sofre influência ali, principalmente ali do Japão, vinda das temperaturas, tá, do inverno. Então a fachada no Oceano Pacífico, na porção noroeste, apresenta um clima temperado oceânico, ou seja, tem grande influência ali do oceano, tá, do Oceano Pacífico, beleza? Então essa parte noroeste que eu falei para vocês, tá? Então ele sofre bastante influência do Oceano Pacífico. Depois, pessoal, temos o Alasca, como eu já falei para vocês, que é o maior estado americano, apresenta as menores temperaturas do país, com os climas polar e frio, subpolar, com as respectivas formações vegetais da tundra e taiga. Então, pessoal, vamos dizer que o Alasca ele faz frio o ano todo, e no inverno as temperaturas são extremamente baixas, que podem chegar ali a menos 30, menos 40. E eu falei também para vocês que é a área, vamos dizer assim, menos povoada dos Estados Unidos. A densidade demográfica é bastante baixa devido a isso, devido a esse clima rigoroso. Tá? Então, um tipo de vegetação que predomina são as tundras, as taigas, que ela é adaptada ao frio, tá, pessoal? Como vocês estão observando aí, é um tipo de vegetação, olha só, boa parte do ano fica congelado, porque o clima ali predominante é o clima polar, um clima extremamente frio. Vamos lá. Pessoal, depois temos o clima do Havaí, tá? Que é um clima tropical, tá? Então predomina ali as florestas tropicais, é um estado ali americano que recebe bastante turistas, uma também das características que recebe bastante surfistas também, devido às ondas ali nesse local, beleza? Então o clima predominante, tá, é o clima tropical, e vamos dizer assim que a vegetação predominante também vamos dizer assim, as florestas tropicais. Pessoal, então é o seguinte, eu trouxe para vocês os climas que predominam nos Estados Unidos, tá? Então, por que essa diversidade de clima ali nos Estados Unidos? Devido a essa grande extensão desse território. Lembrando, é o quarto maior país do mundo. Tá? E também ele é bastante extenso no sentido leste e oeste, tá, pessoal? Então isso explica essa diversidade de clima e vegetação. Lembrando, pessoal, a vegetação, tá, ela é adaptada ao tipo de clima, beleza? Então vamos lá, pessoal, rapidinho ali umas 5 atividades. Primeiramente, qual zona climática boa parte do território estadunidense está localizada? E aí, pessoal, qual que é a área ali que os Estados Unidos está localizado nessas zonas climáticas do planeta Terra? Vamos lá. Então, pessoal, quem falou zona temperada do norte, boa parte desse território estadunidense está nessa zona temperada do norte, beleza? Vamos lá, mais uma. 2. O que explica a variedade de clima e vegetação nos Estados Unidos? E aí, pessoal? O que vocês acham? Então, como eu falei para vocês, devido a essa grande extensão aqui dos Estados Unidos, tá, com 9,8 milhões de quilômetros quadrados, e o quarto maior país do mundo, e também, pessoal, nesse sentido aqui, ó, olha só, ele é bastante extenso no sentido leste-oeste. Então, isso explica essa diversidade climática e de vegetação nos Estados Unidos. 3. Qual é o clima predominante no maior estado americano? E aí, pessoal, qual é o maior estado americano? Alasca, isso mesmo. Qual é o clima predominante? É o clima polar, pessoal. Um clima extremamente frio, beleza? Vamos lá, mais um. Qual é o clima predominante no território americano? Vamos lá, tropical, temperado, equatorial ou polar? E aí, pessoal? Lembrando, pessoal, que os Estados Unidos ele está na zona temperada, então o clima predominante em boa parte do território americano é o clima temperado. Então vamos lá, B. 5.
Qual a região dos Estados Unidos sofre consequência dos furacões vindos das Antilhas Centrais? Então, qual é a região dos Estados Unidos que ele sofre bastante com essas vindas dos furacões ali nas épocas dos furacões nessa área, das Antilhas, vindas das Antilhas? Qual região que é, pessoal? Eu expliquei, eu falei para vocês. Então vamos lá. Então é a região sudeste, pessoal. Quando vocês assistirem algum telejornal, alguma coisa assim, tá? Sempre eles vão estar citando esses estados aqui, porque é a região sudeste que sofre mais com essas consequências vinda. Por quê? O furacão, pessoal, ele ganha força, tá? Ele se forma ali no oceano, mas ele ganha mais força, tá? Ali nas águas quentes do Mar do Caribe, nas Antilhas. Então é a região sudeste que sofre mais com essa força da natureza. Pessoal, então é o seguinte, essa foi a aula de hoje, tá? Falando sobre o clima, falando sobre a vegetação, retomando um pouquinho o conteúdo das aulas anteriores, tá? Na próxima aula estudaremos o relevo, tá? E a hidrografia dos Estados Unidos. Pessoal, é a aula de hoje, muito obrigado, fique com Deus.